Pai do Senhor a todos que estão em casa também. Pai do Senhor aos irmãos que estão aqui, né? Então, como eu estava dizendo, eu quero agradecer a todos, né, que nos parabenizaram, tanto os irmãos aqui, como o pessoal de casa também, que tem parabenizado a gente através das mídias sociais. Às vezes a gente não consegue retribuir a todos, né, e falar o quanto a gente fica contente com vocês lembrarem da gente, né, mas em nome do Senhor Jesus, que Ele possa, né, abençoar cada um de vocês, grandemente a vida de vocês, amém? E Deus me deu um presente muito grande, igreja, né? Hoje, falando do meu aniversário, então eu quero falar do presente que Ele me deu. Sabe qual foi o presente que Ele me deu? O de poder pregar a palavra dEle, o de poder estar, né, pastoreando uma igreja. Isso é um presente muito grande que Deus me deu. Eu acho que não tem nada de maior valor que isso, porque a palavra de Deus diz que uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. Imagina uma igreja, né? Imagina o corpo de Cristo. A gente está à frente disso, ter ali, como podemos dizer, igreja, ser confiado a nós, né, essa missão, é muito importante, é um presente muito grande de Deus para nossas vidas, amém? E eu estava pensando durante toda a semana sobre essa questão de igreja, e sobre essa questão, né, que a gente sempre fala. Então, eu queria falar com vocês hoje um pouquinho a respeito de igreja. Eu já falei sobre isso, mas o mundo nos ensina o seguinte, que uma mentira falada várias vezes vira verdade, né? Então, a verdade também tem que ser falada várias vezes para que a gente possa entendê-la, amém? Né? Então, eu creio que se a gente ficar ouvindo sempre a mesma coisa, a gente vai acabar aprendendo. Nós, como pastores, sempre queremos trazer algo diferente, algo novo, mas às vezes se a gente trazer todo dia algo novo, acaba não ficando nada. Então, é bom que de vez em quando a gente possa estar falando algo que já falou, amém? Não sei nem se vocês vão lembrar, mas eu quero falar a respeito da igreja. E essa igreja, ela começou há muito tempo, igreja, né? Teve uma profecia primeiro, depois o Senhor Jesus nos ensinou como que Ele ia começar essa igreja, amém? Está lá em Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Sobre essa palavra nós estamos aqui, amém? Mateus 16, 18. Olha o que diz aí, igreja. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Sabe o que a palavra de Deus está dizendo, igreja? Não é que Deus vai nos dar a estratégia de a gente se defender no inimigo, não. Deus está dizendo em sua palavra que a gente vai abrir as portas do inferno, resgatar as pessoas lá e trazer para cá. Amém? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Então, a estratégia nossa é nos defender. Não, a estratégia nossa é atacar, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, esse espírito de derrota, esse espírito de medo, não pertence à igreja, amém? Nós somos guerreiros do Senhor, e o Senhor é quem nos dá a vitória, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus, igreja, nos ensina também, então, que Pedro recebeu essa revelação, né? E depois disso, houve um momento na história em que a igreja começou. E nós temos como base a igreja de Atos, que é a primeira igreja, não é isso? Então, nesse momento, olha só, ainda não havia começado a igreja. Alguns dizem que a igreja começou aqui. Não. Jesus é bem claro. Ele diz o quê? Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, ele irá fazer. Não estava fazendo, iria ser feito, sobre esta pedra que é o próprio Senhor Jesus, amém? Sobre esses fundamentos que ele iria fazer a igreja dele, então, algo que iria estar por vir, neste momento ainda. Em Atos, capítulo 2, nós vemos que aconteceu algo, que nós todos conhecemos, né? Vamos até Atos lá, igreja, vamos passear um pouquinho para nos dar base, depois a gente vai fixar um pouco, amém? Atos, capítulo 2, diz assim, versículo 1, ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só, e de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte. Esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuída entre eles línguas de fogo, e passou sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo,
e começaram a falar outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Então, nesse momento, igreja, inicia-se a igreja. Ali em Atos, dia de Pentecoste, o Espírito Santo veio sobre a igreja, e ali começa a igreja de Deus. E essa igreja era uma igreja diferente. Nós vamos falar sobre isso ainda. Em Atos, capítulo 2, versículo 41, nos diz que logo após esse evento, essa igreja começou com 120 pessoas. Logo após o primeiro discurso, já tinha crescido a ela mais 3.000 pessoas. A história nos ensina, através dos historiadores, que essa igreja, quando ela tinha igreja, olha só que interessante, no início ela tinha apenas 120 pessoas, após 100 anos, ela já tinha 25.000 pessoas, após 300 anos, já eram 20 milhões de pessoas, amém? Será que a gente consegue compreender isso? O quanto essa igreja expandiu rapidamente? Amém? Ela multiplicou de uma forma que a gente não consegue nem calcular a multiplicação dessa igreja. E tem algo importante que aconteceu nessa igreja. Atos 17, versículo 6, é o que nós queremos para hoje. Atos 17, versículo 6. Então eles estavam pregando, igreja. E o que acontece? Durante essa pregação, eles começaram a incomodar. E chamaram ali as autoridades contra eles. E olha o que a autoridade tinha contra eles. Atos 17, versículo 6, diz assim, ó: todavia, não os encontramos. Eles foram buscar ali, igreja, quem estava pregando, bem, que era Paulo e Silas. Então eles foram prender eles. Aí eles disseram assim: todavia não os encontramos. Agarraram Jasson, que era o dono da casa, e alguns outros irmãos, e os entregaram aos governantes da cidade. Então o que estava acontecendo? Estava acontecendo um culto ali, e quem estava sendo os evangelistas era Paulo e Silas. Tinha o dono da casa, reclamaram um pouco lá para os governantes e foram lá acabar com o culto e prender esse povo. Paulo e Silas não estavam lá, prenderam o dono da casa e alguns irmãos, e levaram esse povo. Chegando diante das autoridades, o que aconteceu? Ao que os governantes da cidade, exclamando, disseram que estes que têm causado alvoroço em todo o mundo, agora chegaram aqui também. Amém, igreja? A igreja causava alvoroço. Sabe o que é isso? Sabe quando nós falamos assim, nós queremos uma igreja que possa impactar o mundo? Isso é causar alvoroço, é impactar o mundo. Amém? Isso, igreja, é o que nós devemos fazer. Alvoroço é uma demonstração de alegria. Alvoroço é a palavra ali no original diz que eles estavam virando o mundo de pernas para o ar. Amém? Então eles estavam causando, eles não chegavam com mimimi, não, eles chegavam causando, mudando, se impondo e causavam impacto nas pessoas. Amém? Sabe por quê? Porque eles tinham uma essência de verdadeira igreja. Eu creio que o Senhor vai nos dividir em duas mensagens. Se não mudar nada, vai ser duas mensagens. Eu vou começar uma hoje, falando sobre o que é igreja. E se Deus não muda nada, se o Espírito Santo não muda nada, no domingo que vem eu vou falar o porquê que essa igreja impactava o mundo. Mas primeiro a gente precisa saber o que é uma igreja. Porque às vezes a gente está sendo enganado, nos contaram algo errado, e a gente está buscando ser o que não sabe nem o que é. Então eu gostaria esta noite de falar um pouco sobre o que é ser uma igreja. Amém? Quem melhor para falar sobre igreja do que Paulo, né, igreja? Éfesos, capítulo 2, Paulo vai nos ensinar muito sobre o que é a igreja. Amém? Mas, esta noite, antes da gente falar aqui sobre o que é a igreja, eu quero que vocês saibam o que não é uma igreja. Amém? Sabe o que não é uma igreja? Uma igreja
não é um prédio. Amém? Se nós dissermos assim, na rua Diamante, na Avenida Diamante, aonde é a igreja lá do Santa Cruz? Eles vão falar para a gente que é o quê? Um lugar, né? Um prédio. A igreja é lá em tal lugar, lá é a igreja. Às vezes as pessoas me perguntam, onde é a sua igreja? Eu ainda falo a sua, que fique bem claro, eu não tenho igreja, a igreja é de Jesus, amém? Mas às vezes as pessoas usam esse nome. Paulo, aonde é a sua igreja lá em Tirapuã? Então eles acham que a igreja é o lugar, o prédio, amém? Então que fique bem claro para nós aprendermos esta noite aqui. Igreja não é um prédio, amém? O prédio é apenas o lugar onde a igreja se reúne. Como eu já expliquei isso aqui várias vezes, né? Aqui era uma lanchonete, depois era uma pastelaria, agora é o lugar onde a gente se reúne, amém? Se a gente for embora, pode ser outra coisa. Então, o prédio não é uma igreja. Ficou bem claro isso? O que mais não é uma igreja? Uma igreja não é um ponto de pregação, amém? Não, pastor Paulo, não. Tem a palavra de Deus? Tem a pregação na igreja? Tem pregação, mas a igreja não é um ponto de pregação, não. A igreja também não é, e isso a gente já ouviu falar, que a igreja é um hospital. Quem já ouviu falar que a igreja é um hospital? A igreja não é um hospital. Por que, pastor Paulo, que a igreja não é um hospital? Porque o hospital é um lugar onde a gente vai, se trata e depois vai embora. E a igreja, você não vai embora, a igreja você permanece. Então a igreja não pode ser um hospital. Mas por que as pessoas acham que é um hospital? E às vezes eu até entendo isso. Quando a gente vai para o hospital, igreja, quando a gente está muito bem, está tudo ótimo em nossa vida e a gente procura o hospital porque é um lugar maravilhoso, é assim? Não. Nós vamos no hospital só quando a gente está necessitando de algo e de preferência que não tenha outro jeito, não é isso? Tem pessoas que só vai no hospital forçado, né? Nem por espontânea vontade não vai. Você está lá morrendo, você fala, vamos no hospital? Não, estou bem, eu estou bem. Quando não chega naquela que desmaiou, que não pega e leva, a pessoa não vai para o hospital. Não é isso? Isso nos ensina o que, igreja? Que o hospital é um lugar a qual a gente não quer ir, mas muitas vezes tem que ir. Igreja não é isso. Igreja não é um lugar que você não quer vir aqui, você tem que vir, porque se você não vir, você vai para o inferno. Não. Eu não queria ir para a igreja, mas se eu não for, meu casamento vai acabar. Eu não queria ir para a igreja, mas se eu não for, não sei o quê. Eu não queria. Não. Isso aqui não é um hospital. Não é um lugar que você tem que vir, se você não, mas você não quer vir. Amém? Então o hospital é isso, igreja. Nós não queremos ir, mas nós temos que ir, porque nossa necessidade nos impulsiona para lá. Então nós estamos doentes, temos que ir ao hospital. Não é porque nós queremos. Igreja não é isso. Eu estou com um problema e eu tenho que ir na igreja. Não. Igreja não é hospital. Igreja também não é um clube. Não, pastor Paulo, não. Muitas pessoas acham que igreja é um clube, onde a gente se encontra, né? Pessoas que se gostam, que vai tudo bem, né? E pessoas que têm o mesmo objetivo, se encontram ali, né? Por exemplo, um clube de motoqueiros. Todo mundo que gosta de moto, se encontra aí naquele lugar e aquilo se torna um clube. Outro lugar que há uma aglomeração de pessoas no mesmo objetivo, uma torcida organizada. Então, todo mundo que é palmeirense, né, ganhou um jogo para esses dias aí, se reúne num só lugar, por quê? Porque é palmeirense, nem se conhece, nem sabe o que é, mas tem em comum o Palmeiras. E aí, a pessoa faz parte dessa torcida, ou de outros times, né? No caso, uma torcida organizada. A igreja não é uma torcida organizada. Por mais que alguns entendam que a igreja é um time, né? Porque às vezes o meu é melhor, a minha igreja é melhor que a sua, né? Tem isso aí, pessoas que torcem para a sua igreja, mas igreja não é um clube. Igreja não é um lugar a qual a gente vai, né? Para rir um pouco, para bater um bom papo, para ouvir uma boa música, né? E a gente paga por isso no final, com o nosso dízimo, nossas ofertas e pronto. Não, isso é um clube, não é igreja. Amém? Igreja não é um elevador. Como assim, pastor Paulo?
Um elevador é um local a qual todo mundo se une e um propósito que é subir, né? Então você entra no elevador, todo mundo quer subir, você não sabe quem é a pessoa do seu lado, você nem gosta dela, você nem te interessa quem é ela. O interessante é que vocês todos querem subir. Então, igreja também não é um elevador. Amém? Não, pastor Paulo, não. Então, o que é a igreja? O que é a igreja? Vamos ver o que Paulo nos ensina? Efésios, capítulo 2, versículo 17. Efésios, capítulo 2, versículo 17. Amém? Olha o que diz. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro, ou melhor, eu estou lendo um, viu, igreja, mas é o 2. Deixa eu virar aqui. Um vento contrário bateu aqui na minha Bíblia. Amém? Então, Efésios capítulo 2, versículo 17. Agora sim. E vindo ele, proclamou a paz para vós que estava longe, da mesma forma para os que estavam perto. Pois por meio dele, tanto nós como vós temos pleno acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadão dos santos e membros da família de Deus. Amém? Então, igreja, olha só que interessante. A palavra de Deus nos ensina que a igreja é uma família. Amém? Então, presta bem atenção. A igreja é uma família. E olha como a palavra se completa. Eu, por exemplo, sou da família Matos, não é isso? Conhecido aqui na região. Como é que faz para fazer parte da família Matos, igreja? Nós temos que nascer na família Matos, né? Porque o nosso parentesco da família é por quê? Pelo sangue, não é isso? Às vezes eu vou em algum lugar, né? E a família é grande aqui na região, eu acho interessante, porque as pessoas veem meu sobrenome, aí elas falam assim, você é filho de quem? Aí eu falo, aí às vezes eu não conheço minha mãe, mas é neto de quem? Aí eu falo meu avô. Aí eles sabem a linhagem que, então o seu avô é irmão do meu bisavô, que não sei o quê, e acha um grau de parentesco. Por quê? Pelo sangue, mesmo sangue. Então, para a gente ser da família de Jesus, o que a gente precisa fazer, igreja? Nascer de novo. Amém? Vocês lembram do Nicodemos? Lembra? O que você precisa? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Amém? Então, para a gente ser da família de Jesus, para você ser da minha família, não basta você vir, ou digamos, você vai lá em casa, né? Você olha assim e fala, Paulo, que legal sua família, gostei, né? Vocês estão comendo churrasco aí hoje, e eu quero ser da sua família. O que eu faço? Nasce de novo. Como assim? É assim, nasce de novo. Amém? Então, não é fácil, né, igreja? Humanamente falando. Mas Jesus é diferente. E Jesus ensinou isso para Nicodemos. E está ensinando para nós também. Então, eu quero fazer parte da família de Jesus, o que eu tenho que fazer? Nascer de novo. Amém? Só que nós temos que lembrar, igreja, que uma família é algo interessante. Porque uma família tem seus defeitos, não tem? Tem. E uma família não é algo perfeito. Amém? Às vezes as pessoas se frustram, porque a gente fala que é uma família, e elas falam assim, mas eu não estou vendo nada de família. Dá vontade de perguntar, por que a sua família é perfeita? Vocês não têm nenhum problema? Nunca discutiram? Todo mundo se gosta, é uma maravilha? No Natal não tem nem falsidade, é só abraço, tudo coisa assim, bem amorosa mesmo? Ou será que é igual todas as famílias, cheia de problemas, cheias de pessoas que não se gostam, né? Pastor Paulo, tem pessoas que não se gostam na família? Tem, não tem, gente? Tem ou não tem? Tem sempre aquela pessoa que não gosta muito dele, né? Mas aí a gente às vezes não fala, porque não tem que falar, mas que a verdade é essa, né? Tem sempre aquela pessoa que é chata, que acaba com a festa, que puxa aqueles assuntos que não deve, sempre aquela pessoa que você não gosta. Na igreja tem também, igreja, quem você não gosta? Tem. Só que o padrão de Deus é diferente. Pastor Paulo? Deus não manda você gostar de ninguém, Ele manda você amar. Amém? Então, amar é diferente de gostar.
Pastor Paulo, por quê? Porque eu analisando a questão do gostar, eu entendo que a gente não gosta da outra pessoa, a gente gosta de nós mesmos. Então, quando aquela pessoa nos agrada, por a gente gostar de nós, a gente gosta dela, mas na verdade não é dela, é da gente. Não entendi, vou facilitar. Amém? Então, hoje, eu fui lá no mercado e comprei uma lasanha, e estava uma delícia. Eu gosto de lasanha, igreja? Não, eu gosto de mim. Por quê? Porque a lasanha me faz bem, amém? Então, como eu gosto daquela lasanha, achei ela de uma delícia, e eu gosto de me agradar, eu fui lá e comprei para me comer. Não é porque eu gosto dela, amém? É porque eu gosto de mim. Então, às vezes, quando você fala que gosta de uma pessoa, não é porque você gosta da pessoa, é porque você gosta de você, porque aquela pessoa te faz bem, amém? Então, na igreja, às vezes é isso, você fala assim, eu não gosto daquela pessoa. Por quê? Porque às vezes ela te confronta, às vezes ela é o que vai ser usado para te curar, às vezes é o que vai usado para te sarar, então, às vezes você não vai gostar dela, amém? É igual o médico, né? Às vezes o médico vem e fala alguma coisa, você fala assim, eu não gostei do que aquele médico falou. Você está lá muito gordo, o médico fala assim, você tem que emagrecer para operar. Não gostei do que ele falou. O que é isso? Você não gostou, por quê? Porque ele te desagradou. Se ele tivesse falado, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Gostei daquele médico, mas não é que você gostou dele, você gosta de você mesmo. Amém? Estão conseguindo entender isso? Amém? Então, o gostar, igreja, não é que a gente gosta da pessoa, a gente gosta de nós mesmos. O gostar é complicado, por quê? Quando a gente vem para a igreja porque a gente gostou da igreja, quando algo desagradar, a gente deixa de gostar e vai procurar outro lugar que a gente gosta. Amém? Então eu venho para a igreja, eu estou gostando dessa igreja. Nossa, gostou? Você já ouviu essa pergunta? Gostou do culto, irmão? Gostei, o culto legal, gostei. Gostou não quer dizer nada, sabe por quê? Porque vai chegar um dia em que a irmã que está cantando aqui vai desafinar, e você vai falar assim, já não gostei daquela música. Aí vai chegar o dia que ela vai cantar 3 vezes o mesmo louvor, seguido todo domingo. Você fala, não gostei desse louvor, podia trocar. Não gostei dessa palavra, não gostei. Você vai começar a não gostar. Por quê? Porque aquilo não está te agradando mais. Então, na verdade, você não gostava da igreja, você gostava era de você. Amém? Por que eu gosto de alguma coisa? Porque aquilo me faz bem. Então, às vezes eu gostei da igreja, não é porque a igreja é boa, é porque ela não fala do meu pecado. Então a igreja não me confronta. Então, que bom, gostei daquele lugar, porque lá eles são bonzinhos demais, né? Que pessoal amoroso. Não. Você gostou porque aquilo te agrada. Nós não devemos gostar da igreja. Nós não devemos gostar do irmão. Nós devemos amar uns aos outros. Amém? E amar é diferente. Como é que é, pastor Paulo? Simples. Todo mundo que tem filho aqui, você ama o seu filho ou você gosta dele? Por que você ama? Porque de vez em quando o filho faz algo que você não gosta, não faz? Faz, o filho está lá bagunçando, lá atrás de arrebentar. Você gosta disso? Está te passando vergonha, você não gosta, mas você não deixa de amar ele. Você vai continuar amando ele, mesmo não gostando do que ele está fazendo. Seu filho desencandeou, foi para o lado das drogas, roubando, prostituição, fazendo tudo de errado. Você gosta do que ele está fazendo? Não, mas você deixou de amar ele? Não. Então a igreja é assim, é amar uns aos outros, não gostar um dos outros. Amém, igreja? Quando a gente começar a entender que o amor, ele é excelente, que o amor é maravilhoso, e que não é por merecimento, é incondicional, aí a gente vai começar a entender as coisas. Enquanto a gente estiver só gostando, uma hora desagrada, uma hora desgosta. Sabe outra coisa interessante também, que eu entendo sobre família? Às vezes, nossos pais, vamos falar dos nossos pais, né, que é a autoridade sobre nossas vidas. Às vezes, nossos pais nos falam algo que não nos agrada, não é isso? Principalmente quando a gente é jovem. Depois que a gente tem nossa casa, encaminha, tudo bem. Mas quando a gente é jovem, às vezes a gente quer ir para algum lugar, e o pai fala assim, não, você não vai. Quando você estiver aqui dentro da minha casa, comendo nas minhas custas, você não vai. E você não gosta de ouvir isso. Nem por isso você vai falar para sua mãe assim, ó mãe, eu vou mudar de mãe, vou mudar de família, porque eu não estou gostando muito do que a senhora está falando, tem a família de um amigo meu, que é da hora, então a partir de amanhã, eu quero a bênção da senhora, que eu vou mudar de família, então eu vou partir para aquela outra família, vou ser membro daquela família lá. Sabe o que é isso? É a pessoa que fica mudando de igreja. Ah, eu não gostei dessa igreja, aí eu vou para outra
igreja. Não gostei daquilo lá e eu mudo de novo. Pastor, você está dizendo então que nós não devemos mudar de igreja? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é o quê? Se a sua igreja é uma igreja séria, se é uma família, se você está ali, se você tem propósito naquele lugar, você não deve mudar. Agora, claro que tem muito lugar que não é igreja, que não é família, que é um templo religioso, que você está sendo explorado. Então, nesses lugares, claro que você não deve ficar. Mas se há um lugar a qual você percebe que ali é uma verdadeira igreja, que é uma família, você não deve mudar porque você não gostou de alguma coisa. Alguém fala assim, eu não gosto desse tipo de culto, eu gosto mais do culto de lá, eu gosto mais não sei o quê. Irmão, para. O culto foi feito para você, o culto é para Deus. Eu não gosto desse louvor, problema seu, o louvor não é para você, o louvor é para Deus. Então, olha só como que a gente é. Eu não gosto. Não, não é uma questão de gostar, amém? É uma questão de amar. Aquele irmão canta mal para arrebentar, mas porque eu amo ele, eu vou ouvir ele cantando. Que ele gagueja na pregação, fala alto demais, mas porque eu amo ele, eu vou continuar ouvindo ele falar. Aquele pastor é chato, fica batendo na mesma tecla, mas porque eu amo ele, eu vou ouvir novamente o que ele está falando. Amém? Então, igreja, não é porque a gente não gostou que a gente deixa de amar, não é isso? Mas quando a gente não ama e não gosta, o que a gente faz? Sai fora, vai embora. Não gostei, estou indo embora. O serviço é desse jeito, não é? Estou lá no meu serviço, eu amo meu serviço? Ama nada, você gosta de estar lá. A partir do momento que você não está gostando mais, o que você faz? Muda de serviço. É isso aí. É bom enquanto é bom para você. Passou a ser ruim, tchau. Só que igreja não é gostar. Igreja é amar, porque igreja é família. Alguém aqui tem algum problema com a família? Você muda de família? Nunca mudou, né? Não tem jeito de mudar, né? Ninguém escolhe, né? Então, na igreja é mais ou menos assim. Se todo problema que você tiver na igreja você for mudar, já pensou? Você chega para sua mãe, estou mudando de mãe. Aí vai para outra, a senhora era minha mãe, mas agora não vai ser não, vou mudar de mãe de novo. Imagina. Meu Deus. Igreja, capítulo 2 ainda, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Porque ele é a nossa paz de ambos os povos, fez um só, e derrubando o muro da separação entre o próprio corpo, desfez toda a inimizade, ou seja, anulou a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo ser, realizando em paz, e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, pelo ato na cruz, por intermédio do qual ele destruiu toda a irreconciliabilidade. Que palavra difícil. O que é isso, igreja? Essa palavra quer dizer que, através dele, o que aconteceu? Aquilo que era impossível de reconciliar, aconteceu. O que é reconciliar? É formar novamente, amém? Digamos que aquela porta ali de blindex que nós temos na entrada, alguém bate nela, não sei se alguém já viu aqui, quando quebra um blindex, o que acontece? Milhões de bolinhas pequenininhas, amém? É impossível pegar aquilo ali e reconciliar novamente, reconstruir, vamos montar de novo no lugar a porta, impossível. E era como nós estávamos com Deus, impossíveis de ser reconciliados com Ele, e Jesus veio e fez o quê? O impossível, através do ato da cruz, amém? Ele uniu dois povos. Quem é esses povos? O povo escolhido de Deus, que eram os judeus, e os gentios. Quem são os gentios? Nós, amém? Então, por intermédio disso, Deus nos fez o quê? Jesus, através desse sacrifício, nos tornou um só corpo, amém? Então, a igreja é uma família? Sim. A igreja também é um corpo. A igreja é uma família e a igreja também é um corpo. Amém, igreja? Um corpo. A igreja tem que estar em unidade, não em uniformidade. Por quê? Porque um corpo não são iguais todos os membros. Amém? E por que às vezes a gente acha que não está funcionando bem o corpo? Por causa da diversidade. E isso é benéfico, porque isso é o corpo. Pessoas diferentes, todas juntas, em um só propósito. Isso é
corpo. Amém? Isso é igreja. Amém? Então nós temos o quê? Que entender isso, igreja. Amém? Não são pessoas iguais que formam o corpo. Não são membros iguais que formam o corpo. São pessoas diferentes que formam o corpo. Diversidades. Amém? Outra coisa que nós devemos ter, que é muito interessante, que o corpo, ele ilustra bem isso, é a comunhão. Amém? E comunhão nem sempre é proximidade. Não, pastor Paulo, não. Às vezes você não está próximo de uma pessoa, mas você tem comunhão com ela. Como assim? Simples. Olha para cá, igreja. Olha para cá, igreja. Vamos entender o que está sendo falado. Não se distraia. Amém? Os irmãos chegaram, glória a Deus. Mas não vamos se distrair não, senão a gente não aprende. Então, olha só o que acontece. Quando nós temos comunhão, não necessariamente a gente precisa estar próximo. Às vezes a gente está próximo de alguém que a gente não tem comunhão nenhuma com ela. Às vezes você vai pegar um ônibus aqui para ir para São Paulo e vai sentar uma pessoa do seu lado e você vai encostar nessa pessoa e você não sabe nem quem é ela. Não quer dizer que por você ter proximidade você tem comunhão. Mas às vezes você vai ver uma pessoa daqui 5 anos que você conheceu ela 10 anos atrás, mas você vai ter a maior comunhão com ela. O corpo representa bem isso. Por exemplo, a nossa cabeça está longe do pé, sim ou não? Tá, não está? Mas eles têm comunhão? Tem, são ligados um com o outro, né? Nervos, ossos, sangue, veia, tudo liga um ao outro, né? O cérebro aqui quer ir para lá, o pé vai, o pé vem. Então, estão ligados, isso é comunhão. Então, o corpo precisa ter comunhão. Se o corpo não tiver comunhão, sabe o que acontece, igreja? Não tem poder. Se o corpo não tem comunhão, não tem poder, o que acontece? As portas do inferno prevalecem contra esse corpo. Amém? Então, para ter esse poder, precisa ter comunhão. Todos na mesma visão. Todos querendo o mesmo propósito. Amém? E quando a gente vai ter esse propósito? Quando o meu propósito não for o meu, mas sim o nosso. Amém? Não tem como eu ter comunhão com o irmão, ele tendo um objetivo e eu tendo outro. Nós só teremos comunhão se nós tivermos um objetivo. Amém? Oh, Deus maravilhoso. Então, igreja, a palavra continua e diz outra coisa interessante. Meu Deus, aleluia. Versículo, nós paramos aí no 18, né? Versículo 19. Versículo 20 nós paramos, né? Nós paramos no 19, vamos para os 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Nele o edifício inteiro, bem ajustado, cresce para ser um templo santo do Senhor, no qual também vós juntos sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então nós somos o que, igreja? Também, nós somos um edifício, templo do Espírito Santo. Amém? Só que presta atenção, a igreja não sou eu, a igreja somos nós. Amém? Qual que é a grande jogada do inimigo? É te fazer entender que você é a igreja. Mas presta bem atenção, você sozinho não é igreja. Igreja somos nós. Aonde há 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome. Por que 2, igreja? Porque se for uma só, você vai entender que você não precisa de mais ninguém. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que nós somos morada dele. Nós somos o que então, igreja? Pedras vivas. Amém? Todos nós juntos somos pedras vivas. Unidos a quem? A pedra angular. O que é a pedra angular? A pedra angular, ou pedra de esquina, era uma pedra que era colocada na curva lá, amém? E sobre essa pedra era a principal. Sem ela, nada da construção ia para frente. Então, ela era a principal. Depois dela, as outras pedras eram colocadas o quê? Na sequência, e essas pedras tinham que ser como, igreja? Iguais à pedra angular. Mesmo tamanho, né? Mesma face ali, porque senão não encaixavam. Então, o modelo era a pedra angular, e as outras pedras tinham que ser
semelhantes a ela, para poder dar sequência na construção. Por que então que às vezes as pedras não se encaixam? Porque não estão sendo parecidas com Jesus. Para as pedras se encaixarem, tem que ser parecidas com Jesus. E como é que faz então, pastor Paulo? São trabalhadas. É por isso que dói um pouquinho. Como é que trabalha a pedra, igreja? Lascando ela. Ponteiro e marreta. Não é com flanela, não é com paninho, nem com algodão. É ponteiro e marreta. Para consertar a pedra. Então, às vezes, dói um pouquinho. Só que, às vezes, a gente não suporta o processo e pula fora. Está doendo demais. Sabe o que é isso? Você precisa se parecer com Jesus. Quanto mais está doendo, é porque você está mais diferente dele. Amém? E qual a vontade dele? Que todos nós possamos fazer parte desse edifício que é esta igreja. Mas para isso a gente precisa ser todos parecidos com ele. E se a gente não for parecido com ele, a gente não vai encaixar nessa construção. Então, às vezes você está sendo trabalhado e não sabe. Às vezes você está sendo trabalhado e não está querendo. Às vezes você está sendo trabalhado e está reclamando. Para de reclamar e deixa ser trabalhado por Jesus. Amém? Então, igreja, diante disso, nós aprendemos o quê? Que a igreja somos nós. Já começou a melhorar, né? No início, a gente achava que a igreja era um templo, que a igreja era um clube, que a igreja era um hospital, mas agora nós já entendemos que a igreja somos nós. Então, o que a gente precisa matar para a igreja ser nós? O nosso eu. E agora eu vou contar para vocês uma história muito interessante. Amém? Havia um homem que nasceu de uma virgem, que veio ao mundo e cresceu sem nenhum pecado. Amém? Estão entendendo, igreja? Sim ou não? Presta atenção. Presta atenção, igreja. Criança desvia a gente? Não desvia não, né? Ah, elas pertencem ao reino dos céus, então ela está salva. Nós que temos que prestar atenção, amém? Então, havia um homem, nascido de uma virgem, cresceu sem pecado e tinha um propósito sobre a vida dele. E esse homem, ele estava antes da fundação do mundo. E esse homem participou de tudo. Então, esse homem participou da nossa criação. E ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. A palavra de Deus nos ensina que quando não tinha nada, estavam reunidos Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Amém? Sabe o que isso nos ensina? Que Deus, Ele não é um, Ele não é eu, Ele é nós. Amém? Nós, Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E nós somos o quê? Imagem e semelhança dele. Então, para a gente ser igreja, nós temos que ser nós. E aí segue a história. Houve um dia, antes de ele cumprir o propósito, e ele estava num jardim, ou num lugar chamado Getsêmani. Amém? E ele estava orando. E ele estava angustiado. Sabe por quê, igreja? Porque ele teria que ser eu e deixar de ser o nós. Não entendi, pastor. Ele estava prestes a ir para a cruz. E quando ele estava no seu ato de mais profunda angústia, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste ou me abandonaste? O que estava acontecendo? Ele estava somente eu, só ele. E ele teve que ser eu em nosso lugar para que nós pudéssemos ser nós. Prestou bem atenção nisso? Jesus veio para ser o eu, para que nós pudéssemos ser o nós. Mas o diabo quer colocar na nossa cabeça que nós somos o eu. Mas nós não somos, igreja. Nós somos o nós. A igreja somos nós. Amém? Não é eu, não é você. Somos nós. Enquanto a gente não entender isso, nós não vamos ser igreja. Amém? Ah, a igreja primeira, não sei o quê. Esquece tudo isso, te enganaram até hoje. A igreja somos nós. Aí presta atenção em outra coisa interessante. Houve um tempo em que Deus falava com o povo. Não falava? Sim ou não? Falava.
Depois houve um outro tempo em que Deus desceu. E Jesus falava. E ele era Deus. Amém? E agora chegou a nossa vez. Amém? A vez do Espírito Santo que está em nós, para nós sermos igreja. E fazer o que, igreja? Qual que é o propósito da igreja? Qual que é o plano de Deus? Que a igreja possa expandir o reino de Deus. Assim como a igreja primitiva fazia. 120 pessoas. 60 anos depois, 20 e poucas mil pessoas. 200 anos depois, 20 milhões de pessoas. Amém? Isso é o quê? Uma igreja viva. Amém? Que vai aonde, igreja? Nas portas do inferno. Vai saquear o inferno. Sabe o que acontece? Oh Deus. Muitas vezes nós vemos um fluxo de crente nas igrejas. E nós achamos que isso está bom. Então, o crente estava aqui. E aí ele saiu daqui e foi para outro lugar. E começa a ter um trânsito de crente nas igrejas. Vocês já viram isso? O crente está aqui, no outro dia está lá. E às vezes a gente acha que a obra está crescendo, mas não está crescendo. Só está havendo uma movimentação de crente para lá e para cá. Por isso que eu falo, igreja. Por isso que eu glorifico o nome de Deus. Por cada nova alma que chega neste lugar. Por quê? Não adianta nada eu ir dentro de uma igreja, pegar parte dela e trazer para outro lugar e achar que estou fazendo alguma coisa para o reino, porque não estou. Amém? Faz muito mais para o reino você invadir o inferno, pegar uma alma e trazer para o reino. Isso você terá galardão. Por quê? Você trouxe uma alma. Agora as almas que circulam, você não tem galardão disso. É claro, igreja, que as pedras têm que se encontrar e achar a sua posição. Então, às vezes, ela muda de lugar porque ela está na posição errada, né? Então, nós temos que entender isso também. Às vezes, o seu lugar de estar na parede, você está na coluna, ou está lá no telhado. Então, no lugar que você está mais atrapalhando do que ajudando. Então, claro que, às vezes, você tem que se locomover para entender qual é o seu lugar. Amém? E aí, quando você acha o seu lugar, você é o que, igreja? Útil. Amém? Quer saber se você está no lugar certo? Você está sendo útil para esse lugar? Então você está no lugar certo. Você não está sendo útil, você não está participante, você não está no lugar certo. Mas procura o lugar certo. Deixe-se trabalhar pelo Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a igreja, para a gente finalizar, marca isso. Se você guardar só isso na sua cabeça, nós já ganhamos a noite. A igreja é uma família para Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus. Uma família para Deus. A igreja é um corpo para o Filho. Porque Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. A igreja é um templo para o Espírito Santo. Amém? Então, isso é a igreja. Família para Deus, corpo para Jesus e morada para o Espírito Santo. Amém? É isso que é a igreja. Qual o propósito dessa igreja? Expandir o reino dos céus. Amém, igreja? Quando nós entendemos isso, vai ser maravilhoso. Se te disseram que a igreja era um lugar para resolver a sua vida, te enganaram. Se te disseram que a igreja era um lugar para acelerar os seus objetivos, te enganaram. Se te disseram que a igreja era um lugar para você se beneficiar, te enganaram. Amém? Pastor, então não tem benefício nenhum? Tem. Mas tudo isso é consequência, não é objetivo. Amém? Eu estou na igreja, e qual que é o meu objetivo? Expandir o reino dos céus e ir para a glória. Esse é o objetivo. Consequência desse meu objetivo, uma vida plena nessa terra. Prosperidade, paz, mansidão, e todas as demais coisas boas que vêm acompanhando isso, mas esse não é o objetivo. Se o seu objetivo é esse, sua motivação está errada e você está no lugar errado. Quero ficar rico.
Começa a trabalhar. Amém? Vai fazer faculdade, vai arrumar um bom emprego. O objetivo de ficar rico é lá. Vai. Quero uma saúde diferenciada. Então vai ser naturalista, começa a comer verdura, fazer exercício, seu corpo vai melhorar. Amém? Quero resolver meu casamento. Vai procurar uma terapia de casais. E você vai conseguir. Amém? Agora, eu quero buscar Deus. Seu casamento vai ficar completo? Vai, porque você tem Deus, você faz parte disso. Então, um casamento bom não é o que nós vamos buscar na igreja, é a consequência de nós sermos igreja. E presta bem atenção, para me finalizar, que eu já estava esquecendo. Você não é igreja aqui dentro, você é igreja lá fora. Então, quando a gente está lá na nossa linha de produção, trabalhando, lá nós somos a igreja. Então é lá que eu vou falar de Deus, é lá que eu vou expandir o reino. Por quê? O pastor não vai lá no seu serviço, o pastor não conhece quem você conhece, as pessoas a qual você está inserido, não são as quais eu estou inserido, então você vai atingir aonde eu nunca iria chegar, amém? Só que se você ficar sentadinho aí esperando por mim, ou esperando pelo irmão do lado, você vai estar deixando de fazer a sua parte, você vai estar deixando de ser igreja. E presta bem atenção, todos nós que estamos aqui, ou quem entra por essa porta, é para ser igreja, amém? Não é clube, não é elevador, não é nada disso. Se você não quer ser igreja, você está no lugar errado. Este lugar está nos preparando para ser igreja. Você está ouvindo isso porque você está preparado para ser igreja. Não está preparado para ser igreja, está ouvindo a live errada. Amém, igreja? Que nós possamos sair daqui com isso em nosso coração. Temos que ser um, como o Pai em Cristo é. Temos que ser um, igreja. Amém? Presta bem atenção. Às vezes a gente canta e não ouve o que está cantando. Temos que ser um. É isso que a igreja tem que ser. Um só corpo. Amém? Um só espírito. Uma só família. Com defeitos, complicado, dando de vez em quando um desentendimento, uma inteligência, né? Alguns dizem que às vezes a igreja parece uma delegacia de tanto B.O., mas é assim, amém? É muito mais fácil ir embora, mas presta bem atenção, se você sair da família, não é da minha que você está saindo, é da família de Jesus, amém? Você está deixando de ser igreja, então não corre não, que o negócio é apertado, mas é bom. Glória a Deus por isso. Feche os olhos, eu quero orar por você, eu quero orar por nós, e nós vamos já adorar o Senhor. E quarta-feira em Tirapuã, o Carioca lembrou aqui, quarta-feira você quer ser igreja, vai em Tirapuã, amém? Já vamos lembrar, os dois meninos que estiverem na live, o Otávio e o, como chama o outro lá, Otávio, qual, Cadu? Zamoa, Otávio e Zamoa, prepara os louvores aí que eu falei para vocês, viu? Glória a Deus, aleluia, amém, igreja? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e lhe agradecemos por esta noite, por tudo que o Senhor nos falou aqui. Louvamos e lhe agradecemos por poder fazer parte da sua família. Louvamos e lhe agradecemos por poder estar juntos aqui, por receber a sua palavra, por entender o seu propósito, por saber que não estamos nesse mundo avulso, mas somos pedras, pedras a quais irão edificar a igreja do Senhor. Todos nós somos a igreja do Senhor. Nós não fazemos parte, nós somos a igreja. Nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. O nós tem que entrar no lugar do eu. Então, Senhor, quebra, mata o meu eu e coloca o nós no lugar do eu. Naquela cruz, o nosso eu, o nosso pecado foi levado. O Senhor foi o eu e se apartou do Pai e sofreu grande angústia, porque a palavra de Deus diz que o sol se escureceu e o Senhor virou as costas, porque estava sobre o Senhor Jesus todo o nosso pecado. E naquele momento, o Deus Filho foi desligado do Deus Pai e passou a ser eu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser nós, a igreja de Cristo aqui nessa terra. Então, Pai, que essa palavra não seja roubada, não seja tirada,
que nenhuma ave de rapina venha roubar o que foi dito aqui essa noite. Que todos nós que estamos aqui possamos entender o propósito e o objetivo por qual nós entramos por esta porta. Porque nós estamos aqui para ser moldados, nós estamos aqui para ser entalhados, nós estamos aqui para fazer parte. Por mais que às vezes vai ter uma lasca aqui, uma lasca ali, vai ter uma marretada aqui, uma marretada ali, uma dor aqui, uma dificuldade ali, mas nós seremos moldados, nós passaremos por esta prova, e no final, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Pai, por isso nós te louvamos e lhe agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.